Você sabe analisar uma empresa na Bolsa de Valores? Que tal aprender em 5 minutos? Fala aí galera, beleza? Túlio aqui e falaremos hoje como eu geralmente analiso uma empresa antes de investir nela. E vamos analisar também uma empresa que vai entrar na carteira do canal, beleza? Lembrando mais uma vez que isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas a forma que eu faço para poder fazer os meus investimentos, beleza? Então pessoal, já deixe seu like aí para a gente poder fortalecer no canal. Um erro que eu vejo muito recorrente com as pessoas que investem é apenas elas analisarem o preço de uma ação de forma isolada para poder balizar a sua decisão. Eu não acredito que essa seja a melhor forma de investir, porque existem diversos indicadores mais eficientes do que apenas o preço de uma ação para fazer com que você escolha investir na ação A ou B. Basicamente, existem dois tipos de análise que são feitas para você poder analisar uma empresa, que é a análise fundamentalista e a análise gráfica, ou técnica. A análise técnica é muito utilizada por aqueles caras que faturam milhões, que ganham muito dinheiro, os famosos traders, que elas se baseiam muito no preço da ação no momento e no gráfico daquela ação naquele instante, seja naquele minuto, naqueles 5 minutos, naqueles 10 minutos. Então, para determinar quando comprar ou vender uma ação, eles se baseiam naquele gráfico e naquele momento ali, naquela tendência que eles estão vendo ali. Eu, particularmente, não manjo nada de análise gráfica, não entendo. Apenas sei que o que os estudos mostram, que 99% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Então, se você quiser ser trader e perder dinheiro, é contigo. Agora, se você não quer perder dinheiro no mercado financeiro, deixa seu like e se inscreva no canal, que aí você vai ter muito conteúdo de qualidade para poder te ajudar a tomar melhores decisões. Falando da análise fundamentalista, eu vou te dar apenas 3 exemplos de investidores de sucesso que usam essa técnica. O primeiro deles, o grande Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, na minha opinião. Vou dar um caso brasileiro também para vocês pesquisarem. Luiz Barsi é um investidor que utiliza essa análise fundamentalista para poder tomar suas decisões. E o terceiro sou eu. Haha, piadinha, John Wick. Cara, o maluco é brabo. A análise fundamentalista ela engloba um estudo muito mais profundo de você entender qual o cenário que aquela empresa se insere, como é que está o cenário naquele país, como está toda a questão macroeconômica, microeconômica, se a governança daquela empresa está sendo boa, se não está, se ela deu lucro nos últimos tempos, se não deu. Então, eu vejo que ela traz muito mais uma estratégia focada na construção de valor e numa estratégia de longo prazo. Faz sentido você utilizar ela, porque, como os exemplos que eu dei, são apenas pessoas que já fizeram milhões de reais ou dólares investindo. E um dos grandes pontos para mim da análise fundamentalista é você olhar os múltiplos. Então, se você quiser saber o que são os múltiplos, toca no sininho das notificações, beleza? Então, existem diversos múltiplos que podem ser utilizados para você analisar uma ação. Eu vou citar apenas alguns deles que eu utilizo, mas você fazendo esse filtro, você já vai ter uma noção bem melhor ao começar a investir. O primeiro deles é o famoso PL, que é o preço sobre lucro, que ele vai te dizer que é bem bacana você utilizar ele para comparar empresas do mesmo setor. Pô, Túlio, eu quero olhar empresas de um ramo tal. Cara, vê o PL de todas elas e vê qual delas retornou o seu investimento mais rápido. Você vai ver empresas que têm preço-lucro 5, preço-lucro 10, preço-lucro 15 e até, já chegamos a ter também na bolsa, preço-lucro maior que 100. Então, que uma empresa, para você retornar o seu investimento nela, baseado naquele preço e no lucro que ela teve, demoraria mais de 100 anos para você recuperar. Um outro também indicador que eu acho bem legal você olhar é o EV sobre EBITDA, ou EBITDA. O EV/EBITDA, ou EBITDA, ele vai ser o valor total da empresa, incluindo o valor do mercado de ações mais as suas dívidas, esse é um ponto importante que o preço-lucro não leva isso em conta, dividido pelo resultado operacional dela, que é o EBITDA. Então, esse múltiplo, né, o EV sobre EBITDA, você utiliza ele em diversos momentos para você ver como que está a questão do endividamento daquela empresa. Porque muitas das vezes uma empresa está muito endividada, não vai conseguir sustentar essa dívida, então você tem que ter muita atenção ao escolher essa empresa. Mas muitas das vezes também você vai poder reparar que tem empresas que estão tomando dívida para poder crescer mais rápido, acelerar o seu crescimento. Então é interessante que você olhe esse indicador para evitar tomar uma decisão errada. O terceiro indicador que eu gosto de olhar é o ROI, que é o Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, ele é bem interessante você olhar as instituições financeiras, né? Em geral, quando você olha o ROI, é interessante você comparar ele com, por exemplo, a taxa Selic. Então, que você consegue comparar se o ROI daquela empresa é maior que a taxa Selic, pode ser que seja um bom investimento. Se ele é menor, talvez não seja um bom investimento naquele momento. E o principal indicador que eu gosto de ver para poder comparar e buscar empresas baratas é o P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial. O Benjamin Graham,
esse camarada aqui que já escreveu vários livros bem interessantes, que eu sugiro que vocês leiam, ele utiliza muito esse tipo de indicador para procurar ações baratas na bolsa. O que quer dizer esse P sobre VPA? Ele compara o preço daquela ação naquele momento com o valor patrimonial que aquela empresa tem, ou seja, quanto que foi investido naquela empresa para construir aquela empresa. E muitas das vezes você vai conseguir ver que várias empresas na bolsa estão sendo negociadas com um preço menor do que o valor patrimonial delas, ou seja, você vai poder comprar R$1 com, por exemplo, 50 centavos. Quem não gostaria de fazer essa ação? Lembrando que quando você vai escolher uma empresa, né, você olha diversos múltiplos, não apenas um específico. Então você nunca vai olhar só o preço-lucro, só o preço sobre o valor patrimonial. Você vai dar uma olhada de forma bem abrangente para todos os indicadores. Beleza? Então, um site que eu uso bastante para você analisar uma empresa de forma prática é o Status Invest, patrocina nós, Status Invest. E ao abrir o Status Invest, eu escolhi já alguns indicadores para isso, que foi o preço sobre VPA menor que 1, um preço sobre lucro menor que 6, porque eu não quero que a empresa demore tanto tempo assim para ela retornar o meu investimento. Considerei um dividend yield, que é o quanto aquela empresa tem pago de dividendos, baseado no preço dela e o valor que ela pagou de dividendos, e um EV sobre EBITDA de 5,20. E olhando o Status Invest, me chama a atenção a Sanepar. Existem outras empresas que estão também num preço descontado, como o Banco do Brasil, que está num preço, um valuation aqui, não valuation, né, com um preço bem interessante, mas como eu já invisto no Banco ABC e tem o Itaúsa, que tem muito de Itaú ali dentro, eu nesse momento não vou fazer nenhum movimento para comprar mais um banco, e sim olhar a Sanepar, que é um setor diferente do que eu tenho na carteira hoje, um setor que é bem interessante porque ele é regulado, ele é extremamente difícil uma nova empresa entrar nele, então eu acho que é bem interessante. E quando a gente fala, né, que você faz um filtro no Status Invest por alguns indicadores, ele te dá uma direção. Baseado nessa direção, eu escolhi, por exemplo, a Sanepar. Agora, eu sugiro que cada pessoa faça a análise daquela empresa. Veja, o que a Sanepar faz? Como que ela ganha dinheiro? Qual o contexto que ela está inserido? Então, de forma bem resumida, eu vou falar para vocês sobre a Sanepar, que hoje ela é uma das principais empresas de saneamento do Brasil, ela atua no Paraná. E o setor que ela atua de saneamento básico, nós como bons brasileiros, a gente consegue perceber que saneamento básico é uma situação bem precária no Brasil. Então, existe uma margem de crescimento bem interessante para ela se desenvolver. E a parte de saneamento básico é um dos principais pilares, né? Para qualquer país que queira ser desenvolvido, ele tem que estar com essa questão de saneamento básico resolvida. E hoje no Brasil, mais da metade da população não tem acesso ao tratamento de esgoto, por exemplo. Então a gente vê que existe uma margem de crescimento bem grande nesse mercado, nesse nicho. Comparando com outros países, você vai ver que o Chile, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, 99% da população tem acesso ao tratamento de esgoto. O México, 85%. A China, que é um país maior que o Brasil, 76%. Então, é você avaliar que existe um gap bem grande sobre a questão de saneamento básico no Brasil que pode ser aproveitado pela Sanepar. Além disso, veio, né, o novo marco regulatório que veio para poder justamente buscar uma melhor eficiência dessas empresas que atuam nesse cenário. Ou seja, se essa empresa, a Sanepar no caso, ela já faz um trabalho bacana e ela conseguir atender toda essa questão do marco regulatório, ela vai ter uma eficiência muito maior. Isso vai gerar o quê? Mais lucro para ela, que vai gerar o quê para mim como investidor? Mais dividendos. A Sanepar, por sua vez, ela tem um histórico de execução de projetos e incremento de resultados. Se você olhar especificamente a Sanepar, você vai ver que o crescimento dela vem acontecendo ano a ano, ela vem pagando dividendos ano a ano, dividendos crescentes ano a ano, então eu entendo que é um bom investimento para a gente nesse cenário. Quais são também, que a gente tem que olhar, as dificuldades que a Sanepar pode passar? O primeiro deles é a questão da crise hídrica, que lá no Paraná não tem chovido, então eles estão implementando lá um rodízio, né, de abastecimento. E um outro ponto que me deixa um pouco o pé atrás em investir, que é investir em empresas estatais. Eu não gosto, mas a Sanepar, ela para mim tem um diferencial, que ela vem conseguindo trazer bons resultados, uma boa administração, mesmo tendo a intervenção estatal lá. Então, eu acho que é interessante você analisar essa questão estatal por dois lados, um lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que, como é uma empresa estatal, o Estado pode intervir nela de uma forma que talvez a gente não queira, mas a parte positiva é que, por ser uma empresa estatal, ela tem alguns benefícios também. E ela também ela trabalha num nicho de mercado que é extremamente regulado. Não é qualquer empresa que vai decidir, a partir de amanhã, começar a atuar no ramo de saneamento. Ela tem que ter uma porrada de licença, uma porrada de documentos que ela tem que apresentar para comprovar que ela tem capacidade de atender. Ou seja, a questão de saneamento tem uma barreira de entrada bem interessante. Então eu vejo que a Sanepar é uma boa escolha para nossa carteira do canal, pensando no longo prazo, que ela vai trazer resultados bastante interessantes. Então, pessoal, se você quiser aprender mais sobre como analisar uma
informação. Eu vou deixar no link do vídeo, na descrição do vídeo, na verdade, um link para um material da Suno que fala como você deve analisar uma ação. Ele fala muito do que eu falei aqui, mas tem mais informações ali para poder te ajudar a ser o melhor investidor. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal. Beleza? Tamo junto, bons investimentos para vocês, paz, amor e armlock voador. Os